E aí, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje dar continuidade à nossa leitura, o capítulo 4 do nosso livro O Beijo da Morte, de Coni e Anne Lee, tá bom? Jornalista Carlos Heitor Coni e Ana Lee. Um pouco de ficção, um pouco de realidade, e vamos que vamos. Capítulo 4. O livro está ficando quente. Do Diário de Repórter, abril de 1982. Não dei importância ao primeiro indício de que não mais estava agradando ao jornal em que trabalhava. Praticamente esquecera a estranha visita que o ex-deputado me fizera, a proposta abrupta para que largasse tudo e fosse pesquisar o acidente que matara JK. Nem mesmo quando, em dezembro, no mesmo ano, morria o ex-presidente João Goulart no exílio. E em maio de 77, morria Carlos Lacerda, encerrando um ciclo de mortes que fizeram sumir do cenário político nacional as três lideranças civis mais importantes que, juntas, haviam tentado uma frente ampla contra o autoritarismo militar e teriam condições objetivas de abrir o regime numa cruzada democrática sem ressentimentos e vinganças. Numa entre-safra de noticiário, quando nada parecia acontecer no mundo e no Brasil, eu aproveitei um fim de semana, abri a Remington portátil que não mais usava, fiz um pequeno texto para a reunião das segundas-feiras, quando a chefia da redação convocava editores, redatores e repórteres para elaborar a pauta das edições de terça a domingo. Fiz o que eu pude para caprichar num roteiro que já incluía diversas suspeitas e hipóteses que estavam se formando sobre a morte dos três líderes que, apesar do ostracismo e do exílio, ainda teriam condições de mobilizar a sociedade civil contra o sistema militar que dominava a vida nacional desde abril de 1964. O superintendente do jornal presidia a reunião, recolheu as sugestões escritas e começou a lê-las para o debate de cada uma. Dava a palavra ao autor da proposta, orientava a discussão até que a maioria aprovasse ou recusasse a ideia. Os assuntos da atualidade desfilavam, cada editoria defendia suas sugestões. Esperei pela vez em que minha pauta seria discutida, talvez pelo fato de meu assunto ser mais longo do que os demais. 2 laudas de texto, quando a maioria das sugestões era de algumas linhas. Notei que o superintendente a colocou de lado, encerrando a reunião sem qualquer referência ao assunto proposto. Você não aceitou minha sugestão, nem a colocou em debate. Eu poderia acrescentar alguns detalhes, acredito que a maioria poderia aprová-la. Queixei-me. O superintendente devolvia os textos a cada um dos participantes da reunião, deixou por último minha sugestão, ia devolvê-la, mas, de repente, mudou de ideia e guardou-a em sua pasta. Vamos conversar. Eu o chamarei mais tarde, disse ele. Eu deveria ter desconfiado de que ela fora vetada, mas, na hora, tão confiante estava na importância do meu assunto, que acreditei que o superintendente desejaria discuti-la não só com o corpo editorial, mas com a cúpula da empresa. Bom sinal, evidentemente, que revelava uma importância e oportunidade. No final da noite, quando todos os cadernos estavam fechados, faltando apenas as chamadas da primeira página, fui convocado à sala do superintendente.
Não gostei quando vi que ali estavam o diretor do comercial e um dos filhos do dono do jornal. A comunicação foi rápida, a sugestão que apresentara na reunião de pauta não tinha sentido, e não havia interesse em se apurarem fatos já antigos, superados por outros mais importantes e recentes. Sim, muita gente estranhara a morte daquelas três integrantes da Frente Ampla que pretendiam criar uma opção civil e democrática para o autoritarismo dos sucessivos governos militares. Mas o regime se estabilizara, dera bons frutos econômicos, gerara aquilo que estava sendo chamado de milagre brasileiro. Ressuscitar um noticiário os grandes fantasmas que dominavam a vida nacional antes do movimento de 64 era, além de inútil, um antijornalismo de evidente mau gosto. Ele não usou a palavra ressuscitar, usou uma expressão nova que eu ouvia pela primeira vez e que entraria em uso geral da imprensa na época. Disse que eu pretendia tirar esqueletos do armário. Deixou claro que falava em nome de seus colegas de diretoria. Nós apreciamos seu trabalho, ninguém lhe roubará o mérito das matérias sobre a morte dos três, mas nada de novo apareceu sobre o assunto. Nenhum fato de relevância que conteste as versões oficiais. Insistir no tema será uma cascata que deixará mal tanto o jornalista como o jornal. Pensei um pouco, senti que a barra ficara pesada para o meu lado, mesmo assim insisti. Reconheço que não há fatos novos, há fatos mal apurados, muitas perguntas no ar e sem respostas. Baseei-me na soma de indícios de uma conspiração, como está na pauta que elaborei. Em 9 meses, morreram as principais lideranças civis do país, os três que haviam formado a Frente Ampla, dissolvida pelos milagres e que teria, dissolvida pelos militares, desculpa, e que teria sido mais do que o discurso do Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados, o verdadeiro motivo para que o governo militar baixasse o ato institucional número 5. É uma opinião pessoal sua, meu caro. Você não apresenta fatos novos, limita-se a fazer hipóteses, algumas prováveis, outras nem tanto. Não fazemos história, fazemos jornal. É mais importante dar a previsão do dia, a cotação do dólar, as intrigas da telenovela que está no ar, a próxima escolha do novo técnico da seleção. O jornal é feito de coisas miúdas. Nosso compromisso é com o dia a dia, a informação ao leitor, que não está nem aí para saber se JK morreu num acidente ou num atentado, se Jango foi ou não envenenado, se Lacerda tomou uma injeção letal na clínica onde se hospitalizara. Já se passou muito tempo sobre esses fatos, nada se apurou. Traga-nos uma prova do crime ou dos crimes, e nosso papo será outro. Não há prova realmente, admiti, mas a coincidência, antecedentes estranhos, como o boato de que JK teria morrido num acidente de carro na estrada de Lusiânia para Brasília, na tarde de um sábado, na mesma hora em que dias depois ele morreria na estrada de Rio-São Paulo. O filho do dono do jornal, que ali representava a tradição da família e a prosperidade, encerrou a questão. O jornal tem uma imagem e credibilidade que não podemos colocar em risco. Traga-nos um fato novo e avaliaremos a sua sugestão. Para atenuar a cortada do representante da família que detinha o poder acionário do jornal, o superintendente, um simples profissional, um empregado como eu, ofereceu-me uma compensação. Você não quer fazer uma viagem? O editor de turismo está preparando um suplemento especial para o próximo verão. Incluir uma parte nacional e uma parte internacional. Você gosta tanto da Itália? Podia mandar textos de Roma, Florença, Veneza, Milão. E até mesmo de Positano, acrescentou o diretor comercial calado até então e que gostara de matéria
que 2 anos antes eu fizera sobre a costa amalfitana. A proposta cheirava a um suborno, mas na hierarquia de um jornal, eles tinham o direito de vetar ou sugerir matérias sobre qualquer assunto. Era lógico que eu não podia insistir em defender minha proposta de pauta. Agradeci a lembrança do superintendente, sim, por que não? Um mês na Itália, por conta do jornal, carro alugado, bons hotéis, classe executiva, nos deslocamentos aéreos, todas as despesas pagas, além do salário. Bem, eu aceito, mas vou continuar ligado a este assunto. Para falar a verdade, não tenho pressa. Já ou daqui a 5 anos, 10 ou 20 anos, talvez surja um fato novo que o caso realmente está exigindo. E se não for eu, certamente será outro profissional que se interessará pelo assunto. A solução agradou aparentemente a todos, inclusive a mim, pois fizeram o que podia, oferecer uma boa matéria ao jornal e, vendo-a recusada, topar outra tarefa, mas deixando claro que permaneceria pesquisando as 3 mortes que a direção do jornal considerava superadas, sem discutir as versões oficiais ou oficiosas que o governo militar criara. O jornal aceitava submeter-se às conveniências políticas da época, mesmo as de oposição, interessada em não criar um ponto de atrito que poderia prejudicar a abertura que estava sendo feita, de acordo com o general-presidente do período, da forma lenta, gradual e segura para o próprio regime. O verão chegou. A editoria de turismo lançou um caderno rotineiro sobre os encantos do nosso litoral. Não cobrei a promessa que me haviam feito, pois o próprio superintendente, que uma tarde, me encontrando na cantina do jornal, explicou-me que a situação estava difícil, o comercial não dera sinal verde para despesas maiores, pelo contrário, pediram um violento corte de custos. Aceitei a desculpa e, como continuava juntando material para a minha pesquisa, achei até melhor não viajar para o exterior, onde certamente colocaria meu assunto em ponto morto. Ao mesmo tempo, esperava que, de uma hora para outra, surgisse algum fato novo que servisse de ganho para que eu apresentasse novamente a sugestão, mas esse fato não aparecia. Apareciam hipóteses antigas ou improváveis, sobretudo sobre a morte de J.K., como a existência de uma bomba dentro do carro do acidente ou de um atirador de elite que disparara um tiro na cabeça do motorista Geraldo Ribeiro, o que teria levado o Opala de um ex-presidente que viajava à pista contrária, quando se chocara com a pesada carreta que provocaria o desastre. Quanto aos casos de João Goulart e Carlos Lacerda, sobretudo esse último, nada surgiu de novo, sendo que a morte de Lacerda nem sequer era mencionada como suspeita. Contudo, no dia 20 de agosto de 82, abri a porta do meu apartamento e apanhei o jornal. Ia sentar-me para tomar o café quando uma chamada na primeira página me perturbou. Dizia em letras garrafais: Justiça Argentina vai pedir exumação do corpo de Jango. E aí seguia a matéria. A Justiça Argentina solicitará ao governo brasileiro a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart, sepultado em São Borja, para a realização de necropsia. A medida se deve à denúncia judicial apresentada pelo advogado uruguaiano Henrique Foz Dias, levantando a suspeita de que a morte do ex-presidente ocorria em 6 de dezembro de 76, possa ter sido por envenenamento e não por enfarte do miocárdio, como foi diagnosticado na época. O juiz Juan Espinosa, do Tribunal Argentino de Cuatia, onde corre o processo, disse ontem que o caso somente poderá ser apurado com a exumação ao lado do depoimento de pessoas que conviveram com João Goulart nos últimos anos. Olha só, já surgiu uma suspeita, né, minha gente?
Finalmente, era o fato novo que esperava e que condicionava a publicação da minha sugestão, que parecia esquecida por todos e, eventualmente, até mesmo por mim. Fui direto para a página indicada, a matéria era enorme e continha dados que até então eu ignorava. O mais importante me pareceu a brecha para a exumação não fosse realizada. Ele, o juiz, não quis dar maiores informações sobre o processo, explicando ter recebido determinação do Ministério do Interior argentino para prosseguir em sigilo as investigações. Informou apenas que, no começo da semana, recebeu ordens para dar início ao processo. Na época, tanto o Brasil quanto a Argentina viviam sob regime ditatorial. A possibilidade, literalmente, de tirar um esqueleto do armário, ou seja, o cadáver de um ex-presidente do túmulo, para uma autópsia, qualquer coisa, fosse a culpa ou a incoerência dos militares brasileiros e dos argentinos, seria um risco que deveria ser evitado. Um categorizado emissário do governo brasileiro foi a Buenos Aires uma semana em que saiu a matéria, contactou autoridades argentinas, a começar pelo próprio presidente da República. A exumação não foi feita. A matéria de O Globo colocou num box à parte alguns casos que intrigavam a opinião pública. Carlos Prates, o ex-comandante em chefe do exército chileno, general Carlos Hugo Prates e González, foi morto. Em Buenos Aires, juntamente com sua mulher, Carmen Sofia Huthberg Prates, aos primeiros minutos do dia 30 de dezembro de 74, quando explodiu uma bomba no Fiat que dirigia. Orlando Letelier, o ex-chanceler chileno Orlando Letelier, foi assassinado no dia 21 de setembro de 76, em Washington, com a explosão de uma bomba em seu carro por volta de 10 horas. Juscelino Kubitschek, ex-presidente Juscelino, morreu dia 22 de agosto de 76, quando seu carro se chocou com uma carreta por volta das 18 horas, à altura do quilômetro 165 da Via Dutra, próxima a Resende. Carlos Lacerda, ex-governador, morreu há 2 horas do dia 21 de maio de 76, na clínica São Vicente, na Gávea, onde se internava pela manhã. O atestado de óbito indicou infarto do miocárdio. Muito bem, aqui é o capítulo 4 do livro O Beijo da Morte, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não acompanhou o prefácio, capítulo 1, capítulo 2 e 3, procura aí na playlist do canal Sala de Leituras, tá? E você vai encontrar O Beijo da Morte e outras leituras de outros livros que eu também já fiz. Olha só, vamos ler. A leitura é o melhor para a aprendizagem. Até a próxima e obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. Tchau.